Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amigos, os que ouvem a mensagem da fé e os que vão ouvir pela primeira vez. Eu sou missionário Silva e faço parte do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus, e nós temos uma mensagem para edificar o nosso coração, para abrir o entendimento e passar a ter o entendimento. Falando aqui, essa mensagem ela está aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Falando de um homem que foi chamado. Quem é este homem? Saulo de Tarso. Que um dia foi perseguidor da igreja de Jesus, mas quando Jesus se revelou-se a ele, no resplendor de luz, naquele mesmo dia, ele foi transformado. Ele passou agora a não ser mais aquele Saulo de Tarso. Ele passou agora sendo chamado pelo Pai para anunciar o nome do seu Filho Jesus Cristo, a qual ele teve uma grande vitória, porque ele foi um homem que lutou com grandes batalhas, mas sempre levando a palavra da verdade, não se inclinou para a riqueza, não se inclinou para as avarezas, mas sim buscava o Senhor. E ele disse que desde quando ele foi chamado para apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não consultou carne, ele não consultou sangue, mas ele consultava o Senhor em oração, ele se humilhava e ele ouvia a voz do Espírito Santo, e ele foi um homem que combateu o bom combate e terminou a carreira e guardou a fé, e nunca se corrompeu na riqueza deste mundo, mas ele esperava receber a coroa que estava guardada para ele, e ele disse, não só para ele, mas para todos aqueles que perseveram em santidade com Cristo Jesus, receberá a coroa, a qual o Senhor prometeu aos que Ele ama. E quem é que o Senhor ama? Aqueles que não se desviam nem para a direita e nem para a esquerda, mas olha somente para o único Senhor e verdadeiro Jesus Cristo, o Filho de Deus, a qual seu Pai enviou o seu Filho, para que todos que creiam, todos que recebem como o Senhor da sua vida, o único Salvador, e que persevera, e não olha para as cobiças, não tem os olhos cobiçosos, não se inclina para a avareza, não se interessa na riqueza, mas sim buscar a riqueza que está na glória, porque Ele é o nosso Deus que garante a nossa vitória. E nós temos essa mensagem gloriosa, meus amigos, aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 17. Olha aqui a palavra do servo de Deus pelo Espírito Santo. Ele fala conosco. Manda ao rico deste mundo. Tem muitos que pensam que são ricos e não são nada. Os ricos são os que buscam o Deus Todo-Poderoso. Manda ao rico deste mundo que não seja altivo, não tenha os olhos altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozamos. Que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa. Paulo, ele nunca colocou os seus olhos nas cobiças, na riqueza. Sofreu, padeceu, teve várias prisões, teve naufrágio com ele, muitas das vezes procuravam matar ele, mas o Senhor Jesus dava o escape para ele, e ele prosseguiu na sua carreira, vivendo com Cristo Jesus, não se desviou, não teve cobiça, mas ele foi um
dos profetas chamado para anunciar o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, a qual todos os momentos Deus era com ele, porque quando buscamos o Senhor, quando se inclinamos a querer, desejar de coração e de alma, viver com sinceridade, com um coração voltado, uma alma faminta para conhecer mais este Deus, é a alegria que o Senhor tem. E assim seremos cheios do Espírito Santo e não temos necessidade de ser cobiçoso, de ser avarento, de desejar a riqueza deste mundo, porque tudo aqui fica. Ah, missionário, mas nós precisamos viver sim. O Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, se você perseverar. Ele não te deixa faltar nada, porque Ele é o Criador. Ele não foi criado, Ele criou o céu, Ele criou a terra seca. Primeiro Ele criou o céu e as águas, e chamou a terra das águas, e tudo se fez presente. Ele é o Deus que tudo preparou, e Ele é o Deus que se faz. Ele não muda, Ele não vai mudar. Todos os dias Ele permanece este Deus glorioso, e nós que precisamos mudar. Tirando os olhos das cobiças, tirando da avareza, não queremos, não desejar manipular a palavra de Deus com intenção de encher o seu bolso. Porque há daquele que coloca na sua mente e no seu coração de querer aumentar um tiro da palavra de Deus, para que ele não seja desrasgado assim como outros profetas, Saul e outros foram desrasgados. Porque o Senhor Jesus Cristo tudo suportou por nós, para nós dar vida, para que nós tenha vida, vida com abundância. Quem tem Cristo Jesus e tem o amor de Jesus Cristo no seu coração, assim Jesus disse: se tu não amar o teu irmão, quando eu amo o meu irmão, eu me compadeço quando eu vejo ele em qualquer dificuldade. Não só de olho de fingimento, porque o Senhor conhece os corações que são fingidos, mas assim, praticando a justiça, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve nesta terra, no tempo, na época que ele veio anunciando a palavra, até o dia que um dia ele foi crucificado e ressuscitou e partiu para o Pai. Mas antes de partir, ele deu o mandamento e ensinou aos seus discípulos os mandamentos de Deus, do seu Pai. Por isso, seus discípulos perseveraram. E não vimos falar dos discípulos de Jesus que eles eram milionários, mas eles eram ricos do poder de Deus. Aonde eles estavam, ali tinha convenção. Aonde eles estavam, a presença de Deus se fazia naquele lugar. E grandes pródigos, grandes maravilhas ocorriam, porque Ele é Senhor. E assim, se essa mensagem, meu amigo, minha amiga, falar ao teu coração, te inclina para a palavra de Deus. Ela é gloriosa, eu repito esse versículo em nome de Jesus Cristo. Manda aos ricos deste mundo. Quando aquela pessoa achar que você não tem nada, ainda que pareça que você não tem nada, você tem tudo. Quando temos Cristo Jesus, nós temos tudo. Que não seja altivo, nem ponha a esperança da incerteza, da riqueza, mas em Deus, sempre colocar a esperança no Senhor, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozamos. O Senhor se alegra da prosperidade dos seus servos, que se inclina e espera e confia nele. Assim gozará abundantemente, porque o Senhor se alegra nos seus servos que vivem uma vida de abundância, sempre louvando e adorando, sem avareza, sem cobiça no coração, mas com o coração cheio de amor, amando os seus irmãos. Porque se não amamos nossos irmãos, o que nós vamos apresentar ao nosso Deus? Se essa mensagem fala contigo, te inscreve no meu canal e junto nós prosseguimos a aprender com o Espírito Santo e assim vivemos em nome de Cristo Jesus. E todos que creiam sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo.